principalmente quem tem a idade um pouco mais avançada. Até porque 1 em cada 10 idosos brasileiros tem insuficiência cardíaca. A doença é crônica e que todo mundo conhece como coração fraco e que é a 4ª causa de internações de pacientes acima dos 60 anos de idade, disse. Na reportagem a seguir, a Samara Bastos, ela convida você a observar a saúde do seu coração. Como disse o Lombardi, tem que ter fé, mas também precisa se cuidar, porque o coração ele dá sinais de que ele pode estar cansado, como muitos outros bens que nos acompanham vida fora. O que acontece quando o motor de um carro começa a pifar? Não vai longe. Vai quebrar. Com o coração não é diferente. Funciona como o motor de um carro. É ele quem bombeia o sangue para o corpo e garante que os órgãos trabalhem em harmonia. Agora, quando ele começa a ficar fraquinho, todo o resto vai mal. Esse coração fraco, bombeando pouco sangue, vai levar a uma série de sintomas ao paciente, como falta de ar, inchaço, fadiga, inchaço principalmente nas pernas, sonolência e, em casos mais graves, pode levar à morte. Isso é o que acontece com cerca de 10% dos idosos no Brasil. E o problema tem nome até que bem conhecido, é a insuficiência cardíaca. O coração fraco é a 4ª causa de internação entre os brasileiros com mais de 60 anos. Após a primeira internação por insuficiência cardíaca, ou seja, o paciente que foi ao hospital, teve o diagnóstico, e dados do Brasil, em 1 ano, esses pacientes que tiveram alta, infelizmente, quase 40% deles vão morrer em 1 ano após o diagnóstico. Então, isso mostra pra gente que há uma demora muito grande em se fazer o diagnóstico e, infelizmente, uma não adesão ao tratamento que é dado após a alta. Seu Getúlio se considera um homem sortudo. Não que ele tenha ganhado na loteria, mas teve a chance de cuidar do coração e receber uns anos a mais de vida. O brasileiro normalmente vive, em média, uma média geral, 75 anos. Eu estou com 84, já estou levando vantagem. A sorte que ele encontrou foi, na verdade, um atendimento médico rápido e eficiente. Há 15 anos, o aposentado foi diagnosticado com problemas no coração. Já passou por 2 cirurgias de ponte safena e recentemente descobriu a insuficiência cardíaca. Os sintomas foram bem clássicos. Primeiro foi dor, né? Dor na área do coração, no peito. E depois também eu fazia exercício. Comecei a não poder mais fazer os exercícios, andar 1 hora que eu andava todo dia, né? Então, fui diminuindo e no fim, por exemplo, hoje eu não posso fazer mais nada no coração. Uma das coisas que a gente costuma falar para os pacientes, né, quando a gente está ou nas ruas ou quando eles ligam para a gente, observe os sinais. Né? A gente costuma dizer que o coração, ele não para do nada, ele vem dando sinais. E esses sinais você tem que estar muito atento, porque é aí que você consegue ter uma longevidade. Marlene é presidente de um instituto que alerta para os cuidados com o coração. Segundo ela, a família é parte fundamental nesse processo de descoberta e cuidado do paciente. O familiar está presente, porque é o familiar, é a esposa, é o filho, que vai observar que aquela pessoa está com falta de ar, que ela está tendo alguns sintomas que são sintomas que não existiam antes. E isso tudo ajuda a você ter um diagnóstico mais assertivo. No caso do seu Getúlio, a esposa sempre esteve ao lado. Ela é quem controla os remédios. Agora, nesse momento, você tem que tomar esse aqui. Você tira, até novinho, acabei de comprar. E cuida da alimentação dele. Eu evito, como restrição, comer comida com muito sal, porque comida totalmente sem sal é um problema. E também gorduras, né? Porque às vezes já estão entupidas, não vão piorar a situação. Em geral, a insuficiência cardíaca acontece quando há fatores de risco associados.
Infarto, pressão alta, diabetes e insuficiência renal crônica são as doenças que mais preocupam os cardiologistas. A insuficiência cardíaca, de uma maneira geral, da grande maioria das vezes, ela é a via final da evolução de várias doenças que não foram adequadamente tratadas. A insuficiência cardíaca é uma doença crônica, ou seja, o paciente vai precisar de tratamento para o resto da vida. E controlar os fatores de risco não é a única forma de aliviar o trabalho do coração, não. É preciso fazer uso de medicação, se exercitar com acompanhamento, manter uma alimentação rica em fibras e pobre em gorduras e, claro, mandar o estresse para bem longe. O estresse causa nada mais é do que uma descarga de adrenalina. E nessa situação do coração fraco, o que ele não precisa é de ser sobrecarregado, de ser forçado a trabalhar mais por conta dessa adrenalina. Então, com certeza, o estresse é maléfico. É igual a um carro. Colocar gasolina de boa qualidade, fazer manutenção periódica e não passar em buracos. Tudo isso conserva o possante em boas condições. E esse motor aqui, seu Getúlio, tá bom? Tem muitos quilômetros pela frente ainda? Tem, ele já saiu da garantia. Já fizemos recalchutagem nele. Mas eu acho que temos tempo pela frente. Qual é a expectativa de vida do senhor? Eu vou chegar no 100. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.